Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Já são 3 semanas das novas regras da Previdência Social no Brasil. Gente, concordando ou não, agora é lei. São regras de transição e para quem já se aposentou não muda nada. Mas para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, mudou tudo, por isso toda a atenção. Hoje também tem artesanato, aqueles bonequinhos de biscuit que tem muita gente que é apaixonada. E também vamos entrar ao vivo, direto de Brasília, sobre o assunto da reforma da Previdência. Fica com a gente porque o programa Manhã Viva já está no ar. Muita polêmica quando a gente fala de reforma da Previdência, mas uma coisa é inquestionável porque os números não mentem. O Brasil, o mundo está envelhecendo. Há uma projeção que em 2060, gente, seremos mais idosos do que jovens. Hoje somos 30 milhões de idosos no Brasil, mas a projeção é que daqui a 40 anos seremos 73 milhões de idosos. E eu tenho certeza que você sabe que quando você paga o benefício da aposentadoria hoje no mercado de trabalho, você paga as contas dos idosos de hoje. Não é que fica num cofre, não, esse dinheiro para quando você ficar idoso, você pegar esse dinheiro. Você paga a conta dos idosos de hoje. Então, se tiver mais idosos do que pessoas trabalhando, quem é que vai pagar a conta? Então, concordando ou não é lei, a gente tem que entender. É por isso que hoje o Manhã Viva vai tirar suas dúvidas e eu já quero chamar aqui, por favor, o advogado especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário, Cláudio Pereira Júnior. Muito obrigada. Bom dia. Bem-vindo, a casa é sua. Por favor, vamos sentar. Eu que agradeço a oportunidade de trazermos aqui a público um assunto tão novo, tão inovador e necessário, que nos atinge, querendo ou não. Somos todos trabalhadores, enquanto estivermos no mercado de trabalho, almejamos também essa aposentadoria, a tão sonhada aposentadoria, fazemos planos para ela, mas essas regras mudaram. E como você mesmo brilhantemente disse, tudo mudou de forma necessária, porque o Brasil é um país que está envelhecendo. As famílias hoje já não são mais formadas naquele mesmo formato das famílias que nossos avós, por exemplo, formaram. E eu mesmo, me dando, por exemplo, venho de uma família cuja minha avó materna teve 7 filhos. Então, de repente, são 7 novos trabalhadores ingressando no mercado de trabalho. A minha mãe, filha dessa minha avó, teve 3 filhos. Eu não tenho filho. Então, Quem vai pagar a minha aposentadoria? Exatamente. A primeira informação que temos sobre esse histórico de velhice e o conceito de velhice, sob a ótica jurídica, é muito objetivo. É pautado num critério de idade, 65 anos ou mais. Então, a primeira informação que tínhamos data de 1940. Foi a primeira medição que o IBGE fez sobre essa temática. Naquele momento, o número de idosos no Brasil representava 2,4% da população. Isso A gente tem uma pirâmide, eu não sei se dá para a gente ver aqui, a projeção do quanto, gente, o Brasil está envelhecendo. Daqui a pouquinho a gente mostra, se for possível, porque o Brasil, a pirâmide foi se invertendo, né? Antes, nessa época, era uma pirâmide e foi se invertendo. Então, é por isso que teve todo esse comentário, essa pressão até internacional do Brasil, porque a conta não fecha, né? Exatamente. Existem dois tipos de previdência no mundo. Ou é uma previdência de repartição, ou é uma previdência de capitalização. A capitalização, que é muito incentivada por muitos, diz o seguinte: eu, trabalhador, ao entrar no mercado de trabalho, eu tenho a opção de querer contribuir ou não. Então, é uma poupançona, eu vou fazendo e o meu empregador também contribui na mesma proporção. Mas não é isso que o Brasil adotou como modelo. E daí, aqui para a gente, quem está no mercado de trabalho paga, através de tributos diversos, a conta
desse montante que é usado para pagamento de aposentadorias e pensionamentos. E hoje, a gente tem a regra diz que a cada 2 trabalhadores ativos no mercado de trabalho estão pagando essa aposentadoria, essa pensão. Nessa proporção, com o envelhecimento da população, daqui a 20 anos, em 2040, a gente já teria atingido essa proporção de 1 para 1. Ou seja, se nada fosse feito, quem está no mercado de trabalho teria uma carga tributária ainda maior. E isso se inverteria já em 2050. Tinha que fazer isso. Algo tinha que ser feito, mesmo quem é detrator, mesmo quem condena a forma como o processo foi conduzido, ele é obrigado a reconhecer que algo tinha que ser feito. Até porque a gente, enquanto Brasil, a gente era um dos únicos países no mundo que até então não tinha uma fixação de idade mínima para aposentadoria. Pois é. E eu falei aqui com o Cláudio, são tantas dúvidas e a gente terminou dividindo o assunto em 3, né? Para quem já se aposentou, para quem tem a transição, tá aí a pergunta do Rodrigo, né? Que a gente vai fazer, e também para os mais jovens. Para quem já se aposentou, não muda nada, mas tem a mudança da pensão por morte, né, Cláudio? Exatamente. Existe uma figura jurídica chamada direito adquirido. E o que isso implica? Implica na certeza de que, uma vez preenchidos os requisitos na época de vigência de determinada lei, você não pode ser prejudicado por uma lei futura, que depois venha a se estabelecer, e que agrave ou modifique aquelas condições. Ou seja, até então, é preciso esclarecer que foi promulgada a reforma da Previdência no dia 12 de novembro e imediatamente ela passou a valer. Ou seja, a partir do dia 13, do dia seguinte, essas novas regras que a gente está falando já estavam em prática. Agora, quem estava há muito tempo no mercado de trabalho, quem tinha uma expectativa de aposentadoria nos moldes da regra antiga e tinha cumprido aqueles requisitos objetivos, que até então só existiam 2 formas de aposentadoria, ou por idade, ou 60 anos para a mulher e 65 anos para o homem, ou, alternativamente, por tempo de contribuição, 30 anos para a mulher, 35 para o homem. Aquele cidadão brasileiro que tinha atingido esses requisitos, ele está garantido no direito dele, mesmo que ele ainda não tenha batido as portas do INSS. Ainda que ele fale, não, eu estou trabalhando, embora cumprindo os meus requisitos, eu estou bem, estou satisfeito no posto atual de trabalho que eu vou deixar para fazer isso futuramente. E esse futuramente pode ser no final desse ano, ao longo do ano que vem, para ele nada muda. Ele foi agraciado com o direito adquirido. Ele vai conseguir aposentar na integralidade com base nos recolhimentos ou na idade que ele tinha na vigência da lei anterior. Até fazendo um gancho disso com a pergunta do Rodrigo, ele pode optar pela regra antiga ou pela regra nova. Só que essa possibilidade ela é meramente teórica, porque na prática ninguém em sã consciência vai optar pela regra nova, porque sempre vai sair perdendo. Então, quem já tinha esses requisitos objetivos, obviamente, vai optar. E a partir do dia 13, mesmo cumprindo com todas as regras, obviamente a pessoa já entra com as novas regras, né? Isso. Essas novas regras, elas endureceram muito a condição de aposentadoria, basicamente, principalmente para quem vai entrar no mercado de trabalho. A geração futura, as crianças que hoje estão na escola, uma hora elas vão se tornar trabalhadores do país. Quem nunca contribuiu para a Previdência, ele vai já ingressar no mercado de trabalho com essa nova regra, que é muito mais dura e a gente vai falar sobre ela. E, por conta disso, tinha um hiato e tinha que ser preservado quem da nossa geração está hoje no mercado de trabalho. É lógico que esse trabalhador, eu, você, a gente não tinha o direito adquirido, mas a gente tinha uma expectativa de direito. A gente foi induzido, a gente veio construindo as nossas carreiras, as nossas atividades profissionais, na expectativa de se aposentar tal qual os nossos pais se aposentaram com a regra antiga. Só que isso não aconteceu. Mas, para isso tudo, o governo teve que considerar também, e por conta disso, foram criadas 5 regras de transição. Então, a gente vai explicar essas 5 regras de transição, mas antes eu gostaria de falar sobre essa mudança da pensão por morte, que também é interessante falar. Também. Houve essa mudança, né? Quando a mídia em geral propagou muito a questão da aposentadoria, mas não foi só a aposentadoria. É preciso entender, até para poder explicar, entrar na questão do pensionamento, é preciso dizer que a Previdência
ela faz parte da Seguridade Social. Seguridade Social é um palavreado forte, imponente, jurídico, mas é como se fosse, para o telespectador entender, é como se fosse um grande segurão. E daí o governo injeta ali dinheiro que banca o quê? A previdência, saúde e o assistencialismo. Essas três frentes estão ligadas à Seguridade Social. E por força dela, teve que se mover. Isso gera, Renata, um pagamento de 59% de tudo que o governo federal arrecada no Brasil. Então, é uma fatia muito grande, né? Só para você ter uma ideia, saúde, educação e segurança juntos não somam 20%. Então, o governo tinha que fazer alguma coisa. E aumentar. E aumentar, obviamente. Obviamente, por conta disso, também o pensionamento foi alterado. E o que acontece? Antes, um casal onde um falece, os dois aposentados, um falece, o cônjuge sobrevivente, ele continua a receber a integralidade da sua aposentadoria, mais a integralidade da pensão daquele cônjuge falecido. Agora, não mais. Ele vai ter que fazer uma opção pelo benefício mais vantajoso para ele. Qual seja, se eu sou o cônjuge sobrevivente, recebo de aposentadoria mais do que a minha esposa recebia, para mim é interessante continuar com a minha. De repente, a situação é inversa. O cônjuge falecido recebia uma aposentadoria maior do que o sobrevivente. Então, quem sobrevive faz a opção pelo benefício de maior monta, de maior valor, daquilo que melhor lhe assiste, mais um percentual sobre o outro, que deixa de ser recebido na integralidade. Qual é esse percentual? Qual é esse percentual? 80% do benefício, desde que esse outro benefício esteja limitado a um salário mínimo. Se for entre 1 e 2 salários mínimos, esse percentual cai para 60%. Se for de 2 a 3 salários mínimos, esse percentual cai ainda mais, chega a 40%. De 3 a 4 salários mínimos, esse percentual cai a 20%. Acima de 4 salários mínimos, independente do montante que for, é 10%. Gente, mudou bastante, né? Agora vamos falar das 5 regras de transição? Vamos. Que a boa parte das pessoas que nos assistem, que são as pessoas que já estavam contribuindo, estão no mercado de trabalho e faziam essa expectativa de se aposentar a partir das regras antigas. Exatamente. E dentro de regras de transição, a gente tem pessoas ou profissionais em situações muito diversas. Porque a gente tem aquele que está no mercado de trabalho há 2 anos, há 3 anos, e tem aquele que está no mercado de trabalho há 30 e poucos anos, já vislumbrando ali, opa, estou chegando nos meus 35. E daí o governo não podia tratar todos esses trabalhadores de uma mesma forma. E por isso foram criadas 5 regras. A primeira delas, a que mais vai atingir o trabalhador, é a chamada regra de pontuação, muito próxima daquela que já existia antes da reforma, que é um critério gradativo de pontos que tem que ser cumprido, pontos diferentes para homens e mulheres, e que deve ser cumprido com a somatória do tempo de contribuição desse trabalhador mais a idade dele, a idade cronológica de nascimento dele. E vamos supor, essa tabela ela já nasce no universo jurídico com a fala do 86-96. E você podia falar, o que é isso, Cláudio? A soma final dos pontos a ser cumprida pela mulher, ela deve ser, em 2019, de 86 pontos. E a do homem, 96 pontos. Partindo daquele pressuposto que o homem tinha obrigação de contribuir para o INSS com 35 anos, ele tem que ter 35 anos. Vamos supor que eu estivesse, desde pequeno, pagando o INSS. Eu já cumpri aquele requisito que até então valeria e justificaria a minha aposentadoria. Opa, eu cumpri o requisito objetivo, 35 anos. Agora não mais. Eu tenho que somar a minha idade. Eu tenho 44 anos. Eu ainda estou longe daqueles 96 pontos que o INSS pôs nessa regra. E a mulher teria que ser, em 2019, os 86. Isso vai subindo ano a ano. O ano que vem está batendo na nossa porta. Essa regra já não é mais 86, 96, ela passa a ser 87, 97. Vai subindo uma tabelinha, uma escadinha, de modo que lá no final, quando fechar essa regra de transição, a mulher vai ter que atingir 100 pontos e o homem tem que atingir 105 pontos. Para ser muito sincero, o mais novo ou
o de meia-idade, ele não vai ser agraciado por essa regra. Essa regra vai ser benéfica para aquele que já está beirando aos 60, que começou a trabalhar muito cedo. Ele cumpre esse requisito. Mas essa é uma regra bem objetiva. Essa é a primeira regra e como o Cláudio falou até mesmo antes de a gente entrar no ar, não escute sua vizinha, não vá pela onda dos outros. Quem está nessa regra de transição, procure um especialista e saiba qual é a melhor opção para o seu caso. Lembrando também que os aposentados, seja você que vai ainda aposentar ou você que já está aposentado, você também tem seus direitos, como qualquer cidadão. É por isso que a nossa equipe separou essa reportagem do repórter Adilson Sabará. É muito importante a gente saber os nossos direitos. Magda é farmacêutica. Depois da aposentadoria, não conseguiu ficar em casa sem trabalho e voltou à ativa. Ficar parada eu não acho muito legal. A gente acaba ficando ociosa. O trabalho, ele faz com que a gente motive a sair, motive a ter mais motivação à vida. A empresa continua tendo que depositar para ele o valor perante o INSS. Infelizmente, isso não tem um retorno para ele, trabalhador. Não retorna, entre outros motivos, porque esse valor é direcionado para as despesas da Previdência com futuros aposentados. E ele conseguindo se aposentar, ele pode continuar a trabalhar se assim a empresa desejar. Não tem problema algum continuar trabalhando. Policial da reserva, Carlos não ficou de braços cruzados, voltou a estudar e hoje faz estágio como técnico de serviços jurídicos. E com o curso e lá dentro do escritório, nós temos mais contato com outras áreas, né? Seja a área do trabalho, a área civil, né? A tributária, a previdência. Então, abre um leque muito grande e muito interessante. Tem gente que ao se aposentar consegue e prefere ficar no banco da praça, mas não é todo mundo que pode ficar sem trabalho. Quem se aposenta e continua trabalhando tem todos os direitos garantidos. Ou seja, fundo de garantia, 13º salário, férias e outros direitos continuam na rotina de quem trabalha depois de aposentado. A empresa continua garantindo para ele todos os direitos normalmente. Perante o INSS, que ele não tem direito, por exemplo, a um auxílio acidente, um auxílio doença, uma aposentadoria por invalidez, porque ele já está recebendo a aposentadoria normal. Ter mais recursos para cobrir as despesas, manter o corpo e a mente trabalhando e sentir-se útil à sociedade são motivações de quem está na ativa e pretende viver assim por muito mais tempo. O plano hoje é continuar ali no escritório, trabalhando, dando suporte para os advogados, podendo assessorar, ajudar e quem sabe continuar ali por muito, muito tempo. Eu fico muito mais feliz trabalhando do que parada em casa. Como é importante, gente, a gente saber os nossos direitos. E ele falou muito da qualidade de vida do idoso, que também a gente vai estar com um especialista, né, nessa faixa etária, que é uma gerontóloga. E ela vai falar das dicas, né, de como você manter a qualidade de vida para quem também já está aposentado. São 5 regras, né, de transição. A gente já falou da primeira dos pontos. Também tem uma regra chamada de pedágio, né? Tem. Na verdade, Renata, são 2 as regras do pedágio. Dessas 5, 2 são relacionadas ao pedágio. Uma delas é para quem já estava ali antevendo a linha de chegada da aposentadoria. E o que isso significa? Quem já estava há 2 anos ou menos tempo de cumprir aquele requisito de contribuição. Estava bem pertinho. Bem pertinho. Esse profissional, no caso da mulher, que até então ela só tinha, independente da idade dela, ela tinha que cumprir apenas 30 anos de contribuição, ela, vamos supor que ela estava há 28 anos no mercado de trabalho. Ela tinha uma expectativa de se aposentar daqui a 2 anos. Sim. E o homem com 33 anos de contribuição também. Essa é a regra do pedágio de 50%. Eles não podem ser punidos de uma forma severa, porque, a grosso modo, a maior parte da vida profissional deles foi toda traçada na vigência da lei anterior. Então, eles vão ter que verificar o tempo que faltava para cumprir aquele requisito que lhes daria o direito à aposentadoria e trabalhar mais 50% do tempo a mais. Essa mulher que eu usei de exemplo, que está há 28 anos no mercado e ela achava que ela só trabalharia mais 2 anos, isso é aposentadoria, ela agora vai trabalhar 2 anos, mais 50%, ela vai ter que trabalhar mais um ano. É o caso da minha mãe.
É a regra do pedágio. É a regra do pedágio. Isso, então, é a regra do pedágio de 50%. Todo mundo que não estiver enquadrado nessa condição excepcional de trabalho há 2 anos ou menos da expectativa de se aposentar, vai ter que poder considerar também a regra do outro pedágio. Agora, licença, a pessoa trabalhando mais um ano é com um valor da aposentadoria integral ou o valor de 60%? Não. Ela pega o valor da aposentadoria integral, só que sobre ele ainda se aplica o fator previdenciário, que é uma tabelinha que o INSS tem pela expectativa de vida do brasileiro, que daí faz você perder uma parcela, mas é integral. É integral. É integral. Certo. Isso. E qual é a outra regra de pedágio? A outra regra de pedágio é a pedágio de 100%. Aquele profissional que não estava à beira da aposentadoria, ele também pode se valer dessa regra de pedágio, desde que ela lhe seja, dentre as opções disponíveis pelo INSS, a mais favorável, mas cumprindo um pedágio de 100%. Então, eu dei o exemplo de uma mulher que estava 28 anos no mercado de trabalho. Certo. Se ela não estivesse há 28 anos, vamos supor que ela esteja há 27 anos. Certo. Ela não entra na regra dos 50%. Ela tem que cumprir uma regra de 100%. E daí, ao invés dela trabalhar os 3 anos que lhe faltariam, ela é obrigada a trabalhar 6 anos. Isso faz com que aquele profissional que já tinha ali os seus 25 anos, quase 30 anos de contribuição no caso da mulher, ou uns 30 anos o homem, ainda assim para ele pode ser que essa possibilidade, essa regra de transição, seja benéfica. Para mim ela não é. E olha que eu comecei a contribuir para a Previdência muito cedo. Você tem quanto tempo de contribuição? Eu tenho 23 anos de contribuição. Para você, eu comecei a contribuir com uns 20, 21 anos. Então eu sou aqui. Eu sei que eu sou exceção, mas ainda assim eu comecei muito cedo. Eu tinha, em tese, na vigência da regra anterior, daqui a uns 12, 13 anos eu conseguiria atingir meus 35 anos de contribuição. Agora, eu vou estar, diante de todas essas regras de pedágio que a gente está falando, nenhuma delas me favorece. Eu só vou conseguir aposentar com 65 anos. Isso fez nascer para mim uma obrigação média de trabalho de 10 anos. Não que eu pensasse em aposentar, pendurar chuteiras, mas eu tinha a expectativa da aposentadoria. Agora essa expectativa se esvaiu. Para mim, nenhuma dessas regras de transição foi válida. E cada caso é um caso mesmo, como você mesmo disse, entendeu? O que a gente tem que entender, né, Cláudio, como a gente conversava antes de entrar no ar, é uma medida impopular. Sim. Não é uma medida boa, porém necessária. Sim. Porque, por um lado, é uma notícia maravilhosa que as pessoas estão vivendo mais. Que coisa boa, né? Uma qualidade de vida, as pessoas estão vivendo mais. Mas, vivendo mais na velhice, precisa também se pensar quem vai pagar as contas dos idosos. Então, é uma medida impopular. E os jovens, a gente vai chegar lá. Os jovens que não entraram no mercado de trabalho precisam começar a trabalhar mais hoje. Exatamente. Porque eles sim vão pegar 100% de mudança. Exatamente. Quem está começando agora a sua jornada profissional, ele foi atingido severamente pela reforma da Previdência. E daí, a gente, infelizmente, nós brasileiros não temos uma cultura da educação, planejamento financeiro e previdenciário. Mas isso tem que mudar. Por quê? Porque esse jovem já foi apenado. Se ele quiser aposentar no futuro com a integralidade, ele vai ter que esperar os 65 anos e, se for homem, trabalhar por 40 anos contribuindo com a Previdência. A mulher com 35, para receber a integralidade. Por quê? Porque até então você aposentava, o INSS fazia o cálculo do seu benefício, era a média das 80 maiores por cento das contribuições. Agora é a média sobre 100%, nada mais é descartado. E a gente sabe que quando entra no mercado de trabalho, o primeiro emprego, geralmente, você tá para entrar no mercado, para ingressar ali, você aceita uma condição de trabalho menor, o seu salário é menor, você tem outras prioridades, outros sonhos. Mas, dentre todos os sonhos, o recolhimento para a Previdência faz-se necessário, porque essa conta vai bater a sua porta de uma forma bem veemente no futuro. Você tem que pensar na velhice e tem que contribuir. Quanto antes começar, antes você vai atingir os 35 ou 40 anos de contribuição, que é um requisito objetivo para essa aposentadoria no futuro.
É muito sério. Como eu falei, a gente vai agora ao vivo com o Ronaldo. E ele está ao lado de um jurista que também a gente vai continuar falando desse assunto, porque hoje é Tira Dúvidas sobre a nova Previdência Social no Brasil. São 3 semanas já de novas regras. Ronaldo, bom dia, bem-vindo. A favor ou não, né, Ronaldo? Agora é lei, tem que entender, tem que cumprir, não é verdade? Bom dia, bem-vindo. Tem que cumprir, tem que entender e tem que tocar para frente, né? Renata, já está em vigor, não é? E a gente tem o privilégio de hoje receber 2 especialistas. Aqui comigo está o Diego Queruli. O Diego, ele é especialista em direito previdenciário. E, aliás, o Diego, ele também participou até mesmo da elaboração do texto e em muitas coisas ele dava opiniões e discordou de muita coisa, né, Sim. Diego? Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia aos telespectadores. Realmente participamos muito, participamos ativamente tentando fazer com que essa reforma ficasse o melhor possível para a sociedade, né? Mas nós temos aí um problema, precisamos dela, mas as pessoas têm que pagar um pouquinho também. Então hoje estamos nesse desequilíbrio e precisamos ver como melhorar essa situação para o povo. Bom, Diego, a Renata até mencionou isso. Já está em vigor agora, já entrou, a nova Previdência já está valendo, não é isso? Isso, já está valendo desde o dia 13 de novembro de 2019. A emenda constitucional 103 é do dia 12 de novembro e foi publicada no dia 13. Então, a partir do dia 13, ela passou a produzir efeitos. Bom, existem alguns pontos que são mais, eu diria, preocupantes ou que levam a gente a olhar com mais atenção. E a Renata falou de tirar dúvidas. Então, eu quero aproveitar a sua presença, Diego, mais uma vez esclarecendo como é que fica a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, ela não fica. A aposentadoria por tempo foi extinta, né? Ela criou um regime híbrido que exige idade mínima, tá? Então, a aposentadoria por tempo, que era aquela que exigia 30 anos de contribuição da mulher e 35 do homem, essa foi extinta. A partir de agora, se exige 20 de contribuição do homem, 15 anos de contribuição da mulher, 62 anos de idade da mulher e 65 de idade do homem. Mais pontos específicos, porque quem está em casa eu tenho certeza que quer saber. Aposentadoria por invalidez, mudou alguma coisa? A aposentadoria por invalidez mudou o nome. Agora ela não se chama mais aposentadoria por invalidez. Ela vai se chamar benefício por incapacidade permanente ou aposentadoria por incapacidade permanente. O que mudou foi o conceito, que não se aposenta mais pela invalidez, mas pela incapacidade. Que é até hoje o que já se aplica na prática. Não é confuso isso? É um pouco confuso, porque incapacidade é uma coisa, invalidez é outra. Incapacidade é quando a pessoa não tem condições pelo trabalho de manter a própria subsistência. Invalidez dá aquela sensação de que a pessoa está totalmente desestruturada e não consegue fazer nada para se manter. O que não é isso que o sistema protege. O sistema protege justamente a ausência de condições de trabalho para manter a própria subsistência. Então, neste ponto, a reforma foi positiva. E a aposentadoria especial, como é que ela fica? Também não fica, em outras palavras, né? Porque a aposentadoria especial no Brasil, ela copiou alguns modelos internacionais, né? E ao copiar, ela esqueceu que a nossa realidade é diferente. Então, nós temos hoje idades mínimas, como, por exemplo, 55 anos para um mineiro de subsolo, que exige 15 anos só de contribuição para a aposentadoria. O mineiro de subsolo, pelas normas regulamentadoras de trabalho, só pode começar a trabalhar aos 20 e não pode começar a trabalhar aos 20 anos de contribuição, mais 15 anos, 20 anos de idade, mais 15 anos de contribuição, 35 anos no total de idade. O que ele vai fazer até os 55? Então, ele vai ter 20 anos aí de limbo, não vai poder se aposentar e esperar até os 55. Se ele trabalhar com período comum, desnatura a aposentadoria especial. Então, em outras palavras, a aposentadoria especial meio que se perdeu no tempo aí. Até para o nosso povo entender um pouquinho melhor, pode dar outros exemplos de aposentadorias especiais? Claro, os guardas, né, seguranças armados, os médicos, dentistas, trabalhadores de hospitais, que exigem 25 anos de contribuição, hoje eles vão estar sendo exigidos 60 anos de idade. Então, é uma idade muito avançada e que, pelos estudos internacionais, 55 anos de idade é o tempo máximo de idade de um trabalhador nessas condições. Acima dos 55 anos de idade, o trabalhador está submetido a riscos de trabalho, acidentes e etc., muito mais do que outros. Então, na verdade, a aposentadoria especial não está exercendo a sua função, que é retirar mais cedo do trabalho aquele trabalhador com condições de acidente. Pelo contrário, ela está submetendo esse trabalhador ao acidente de trabalho.
Renata, a gente está conversando aqui, mas você pode interferir também na conversa e trazer mais ingredientes, tá? Eu já estou com uma próxima pergunta aqui engatilhada, que é aposentadoria para PCD, pessoa com deficiência. Alguma questão aí, Renata? Ronaldo, eu tenho sim. Eu gostaria que você perguntasse para o Diego, não sei se ele me escuta, Escuto. Então, ótimo. Diego, eu queria que você falasse, o Brasil todo está nos escutando, para as novas gerações, porque essa regra atinge 100% as novas gerações, as pessoas que estão entrando agora no mercado de trabalho. O que eles podem começar a fazer para se aposentar com mais tranquilidade? Porque é preciso acordar, né? Exato. Bom, o que fazer? É difícil responder essa pergunta porque o nosso modelo jurídico previdenciário ele é instável. A todo tempo nós estamos fazendo reformas da Previdência, estamos modificando o sistema. E para essas pessoas que estão entrando, o que nós aconselhamos é planeje-se. Veja quanto tempo você vai precisar para se aposentar, com quanto você quer se aposentar e programe suas contribuições. Porém, nós não podemos garantir uma segurança jurídica nisso, justamente porque as regras mudam todos os dias. E em relação a essa reforma, está mudando mais ainda com a tal da PEC paralela. Essa PEC paralela está modificando substancialmente o que foi aprovado. Então, qual é a regra que eu vou seguir? Então, hoje, infelizmente, o nosso legislativo e o nosso executivo não nos dá segurança jurídica para afirmar como se planejar. Mas o correto é planejar-se com o mínimo de condições, saber quais são os seus direitos e exercê-los corretamente para adquirir o melhor benefício. Renata, e também o Diego, ele está acompanhando bem de perto, contribuindo com o texto da PEC paralela. Me disse uma outra ocasião que a PEC, inclusive, virá corrigindo algumas coisas que ficaram ruins na reforma da Previdência, não é, Diego? Exato. Ela vai tentar corrigir e isso é ruim, né? Porque nunca se teve no histórico legislativo brasileiro uma reforma constitucional aprovada no consentimento de erro, onde o legislativo fala está errado, tem pontos que estão errados, mas nós vamos aprovar errado e mandar a outra para consertar. Isso gera uma insegurança jurídica enorme. Porque qual regra eu vou seguir? O homem, por exemplo, na regra aprovada, exige 20 anos de contribuição. Na PEC paralela, estão querendo reduzir para 15, então eu vou precisar de 20 ou de 15. E se a PEC não for aprovada? Então, tudo isso gera uma insegurança jurídica muito grande, mas é o meio que nós temos de tentar consertar algumas iniquidades, alguns errinhos, alguns abusos dessa emenda que foi aprovada agora. Diego, rapidamente, nós temos milhões de brasileiros com deficiência. Aposentadoria para a pessoa com deficiência, o que mudou, o que alterou? Então, a pessoa com deficiência não mudou, tá? Ele continua ligado à Lei Complementar 142 de 2013, o cálculo é o mesmo, tudo seguindo a norma antiga de 2013, tá? Inclusive os servidores públicos. O problema é que os servidores públicos agora ficam limitados ao teto do regime geral, ao teto do INSS. Então, o servidor público que recebe mais que o teto do INSS vai ficar prejudicado se exercer o direito como pessoa com deficiência. Obrigado, Diego. Renata, volta com você aí. Muito obrigada, Ronaldo. Obrigada, Diego, direto de Brasília, tirando todas as dúvidas. Falaram muita coisa, muitas exceções, ainda faltam 2 regras de transição, mas eu vou me comprometer junto com o Cláudio aqui, que a gente vai escrever as 2 últimas regras para a gente explicar. Pode ser, Cláudio? Pode, claro. E ele se comprometeu, gente, de continuar aqui no estúdio respondendo as suas perguntas, porque o programa Manhã Viva se compromete com você. Não é isso, Cláudio? Exatamente. Ele vai ficar aqui respondendo. Pode mandar as perguntas que a gente responde. Olha que legal. Pode mandar todas as perguntas que chegaram, a gente só não leu aqui. Ele vai ficar respondendo e aí você vai poder acompanhar no nosso Instagram. Aproveite, vem nos seguir, @manhãviva. A gente vai para um breve intervalo porque tem artesanato e também tem uma especialista em idosos. Espera por nós, é bem rapidinho. Programa Manhã Viva de volta. Hoje a gente falando das novas regras da aposentadoria. Já são 3 semanas da nova lei. Gente, contra ou a favor, a gente tem que se informar. Se você perdeu o primeiro bloco, foi muito bom, tiramos muitas dúvidas, não todas porque o tempo é curto, mas vale a pena você rever. Daqui a pouquinho à tarde, já está disponível no Play Canção Nova, você pode compartilhar. E o especialista que estava aqui,
doutor Cláudio, ele está respondendo todas as perguntas que chegaram no nosso Instagram, porque o programa Manhã Viva é comprometido com você e hoje foi dia de especialista. E hoje estamos, dedicados a essa faixa etária da população. Eu falei uma projeção que em 2060 seremos mais idosos do que jovens. E o que fazer quando chega essa fase de vida que todos nós vamos chegar? A expectativa de vida está aumentando cada vez mais, graças a Deus. E é por isso que a gente chama agora um especialista, fisioterapeuta e gerontóloga, a Luziane Moreira, minha irmã de comunidade. Bem-vinda, Luziane. Obrigada. Que bom que você está aqui. Tão importante falar dessa fase da vida, né? Sem dúvida. E a gente está falando dessa expectativa de vida, né? Que já está aumentando muito, né? A cada ano, graças a Deus. 79 anos para as mulheres em 2060, agora, né? E para os homens, 72 anos. 72 anos, isso. E aumenta cada vez mais, graças a Deus, né? Cada vez mais. Os recursos hoje da medicina, e não só da medicina, né? A saúde em geral, tem favorecido muito o crescimento dessa expectativa de vida e vida com qualidade. Né? Não é somente aumentar anos de vida, mas vida aos anos. Então, essa está sendo a grande diferença, o diferencial desse aumento da expectativa de vida é a forma como se tem vivido. Tem se vivido mais e com mais qualidade. Então, tudo isso faz esse diferencial, sem dúvida, na vida das pessoas da terceira idade. Fala um pouquinho da tua especialidade. Você é fisioterapeuta e gerontóloga? Isso, eu sou fisioterapeuta e me especializei nos cuidados com a saúde do idoso. E é interessante porque quando eles chegam nesses dados e percebem que a população está vivendo mais, é um conjunto de coisas, né? Que tem esse motivo, né? As pessoas se alimentam melhor, tem todo um contexto, né? Olha, na verdade, o envelhecimento hoje no Brasil, o Brasil está se despertando para o cuidado com o envelhecimento. Né? Isso que o Dr. Cláudio trazia no primeiro bloco. O Brasil não acordou para o envelhecimento. E hoje, né, principalmente hoje, com essa reforma da Previdência, então hoje o Brasil começa a se despertar. Só que nós precisamos entender que nós envelhecemos desde que nascemos. O processo de envelhecimento ele é um processo contínuo na nossa vida. A velhice ela é uma fase. Assim como nós temos a infância, a adolescência, a juventude, a fase adulta. Então, a velhice ela é uma consequência de um processo de envelhecimento que se inicia desde que nascemos. Então, na verdade, chegar ao envelhecimento de forma saudável é algo que nós precisamos cuidar sempre. Né? Isso a gente escuta desde que nascemos, né? Cuidado com a água, tomar água, fazer atividade física, usar filtro solar. Escutamos isso sempre, mas talvez nós não nos atentamos para o valor que isso precisa ser dado. E hoje, com esse aumento significativo da população idosa, hoje isso está fazendo a diferença. Hoje está sendo realmente valorizado e isso está, de fato, sendo considerado por esse grande número de população idosa que nós temos hoje no Brasil. Inclusive tem até mercados, né, especializados nessa faixa etária, né? Sim, e cada dia cresce mais, exatamente por causa desse aumento estrondoso da população idosa. Então, estão se especializando nos cuidados estéticos do idoso e diversas áreas estão se afunilando cada dia mais. Os inúmeros cursos para cuidadores de idosos, né, que hoje o mercado tem crescido muito essa procura, pessoas para cuidar dos idosos tem sido uma grande demanda no mercado de trabalho, a geriatria tem crescido como um todo, né? E um dado interessante, quando a gente fala de reforma da Previdência, por isso teve a reforma, é que o ideal é que a pessoa contribua mais anos do que os anos que ela vai ter o benefício. Sim. Mas o que estava acontecendo é que ela estava contribuindo o tempo igual que ela estava vivendo. Então, as pessoas, depois que se aposentam, vivem 20 anos aposentada, né? Sim. 25 anos, às vezes até 30. Gente, é muito tempo. Você tem que pensar no que você vai fazer, às vezes até em 3 décadas. É muito tempo. Então, você trabalhou por 40 anos e você vai ficar 30 anos aposentado por causa desse aumento da expectativa de vida. Isso. Então, é muito importante
planejar o que vai fazer na aposentadoria? O que você acha? Sem dúvida. É aquela todo mundo sonha, né? Quando eu me aposentar, eu quero isso. Quando eu me aposentar, eu quero aquilo. A gente sempre sonha. Mas quando chega, normalmente é aquele baque. Então, muitas vezes é uma fase onde o idoso se encontra num processo depressivo, né? Quando ele se vê desprovido daquela atividade contínua que ele tinha, aquele ritmo intenso de trabalho, muitas vezes, diante da aposentadoria, surgem processos de depressão, surgem processos difíceis de relacionamento familiar. O idoso, muitas vezes, às vezes nem chega a ser tão idoso, né? Mas aquela pessoa, ela não está adaptada no ritmo de permanecer em casa, naquele convívio da família, porque trabalhava o dia todo, ficava o dia todo fora. Então, eu não sei mais me relacionar naquele ambiente familiar. Então, começa-se a existir muitos conflitos na família, nos relacionamentos. Então, diversos planos foram feitos, mas nem sempre eles conseguem ser executados, por causa desses conflitos que muitas vezes eles vão se deparando. Então, é muito importante, sim, o planejamento, mas é importante a família entender que é um novo na vida daquela pessoa. Então, é muito importante o processo da família nessa fase da pessoa. A aposentadoria é um novo tempo, é uma nova mudança, é uma realidade nova no interior dessa pessoa. São mudanças de hábito. E toda mudança de hábito, ela exige uma nova adaptação, que não acontece da noite para o dia. Ontem eu estava trabalhando e hoje eu tenho que lidar com a ociosidade. Então, muitas vezes, a pessoa ela vai demorar um tempo para conseguir se adaptar nessa nova realidade. O processo adaptativo, muitas vezes, ele é demorado. E a família, às vezes, vai exigir dessa pessoa, seja desse homem, dessa mulher, desse idoso ou dessa idosa, respostas muito rápidas. E que nem sempre ele vai conseguir corresponder a essa agilidade que a família pede. Tem que ter um pouquinho de paciência. Tem que ter um pouco de paciência. Uma das dicas também é a arte, né? Sem de repente dúvida. a pessoa descobre ali um dom, ainda consegue uma renda extra. E hoje a gente está com artesanato. E são os biscuits. Você gosta? Muito, amo. E muitas vezes eles vão se aproveitar desse tempo para esse tipo de atividade que ajuda muito. Então, é por isso que a gente chamou aqui o Angelito Ramos. Bem-vindo, Angelito. Obrigado, Tudo bom bem? dia. Tudo. Os bonequinhos de biscuit é a paixão nacional, né? Sim, e traz uma boa renda. É um dos materiais de material para o artesanato que traz uma rentabilidade maior. É, né? E muitas pessoas que vão aposentar, depois da aposentadoria, não tem aquela rotina, acabam indo para o artesanato. E ele é muito versátil, né? Sim, e a gente pode reaproveitar muito o vidrinho de esmalte. Bastante. Então, a gente vai iniciar aqui com os materiais. A gente vai falar, como sempre, os materiais que a gente vai usar para fazer esses bonequinhos. Lá na outra estante, gente, ele trouxe um presépio de biscuit, a coisa mais linda do mundo. Daqui a pouquinho as câmeras vão mostrar. Sim. Mas vamos lá para a nossa listinha de material do nosso artesanato. Sim, a ideia é que a gente vai passar aqui quais os principais materiais. Claro, cada um vai se adaptar. As ferramentas para o biscuit, né? Os cortadores... principalmente régua, cortar, para fazer o olhinho, pinta bolinha, o esmalte não precisa realmente tirar o líquido dentro, você pode reaproveitar, tintas, cola, tesoura, palito de algodão doce e um óleo corporal para abrir a massa, para não grudar em cima dessa tábua antiaderente, para ficar mais prático para a gente. E uma água para poder solvar toda a parte do biscuit. E bolinha de isopor, que é de 25 milímetros e 15 milímetros. E os cortadores eu sempre uso de 4 centímetros e 9 centímetros. E preciso também um rolinho antiaderente, pode ser também um cano. A gente pode sempre reaproveitar quem está iniciando o biscuit. E as massas. Eu compro já a massa tingida e você pode comprar também a massa incolor, ela natural. E pode tingir ela com qualquer tipo de tinta. Claro, eu prefiro tingir com tinta a óleo, porque o pigmento é mais forte e mais prático. Para iniciar o José. A gente vai fazer o José hoje para ficar mais prático. Tá bom. E os outros podemos fazer, só trocar as cores. Tá certo.
Aí pega a massa marrom, que eu sempre faço os tons, e eu pego a massa marrom e vou tingindo, vou misturando com branco e com bege. Se eu quero uma cor mais escura, misturo com preto. Aí eu abro a massa totalmente e já pego o vidrinho de esmalte. Você pode repetir essa parte do tingimento da massa? Do tingimento, a quantidade é mínima, muito pequenininha para fazer o tingimento. Aqui tem a cor vermelha, ó. E sempre sovando a massa. Tá. Aí eu pego uma massa e põe pouca coisa, ó. Muito pouco. Aí você vai tingindo a cor que você quiser. Ó, e ela vai tingindo. E vai pondo aos poucos. Claro, eu pego uma quantidade grande para trabalhar. E vai sovando até chegar um tom que você prefere. Eu ficar sovando essa massa e para Pode. você começar a trabalhar? Sim. Porque... Abri a massa, a espessura de uns 2 milímetros, coloquei o vidrinho de esmalte, ó. Você pode ver. E você já vai cobrir. Com uma tesoura, você já vai recortar o excesso. Ah, o vidrinho de esmalte serve para o corpo do boneco, né? Isso, aí você já reaproveita. E eu pego o esmalte que já dá um formato do corpinho. Tem gente que usa o isopor. Dá para reaproveitar. Entendi, dá. Ah, tá. E você vai cobrindo. Olha como fica, gente. É pouquinha cor mesmo, ó. Olha como ficou. É porque já tem um branco aí. Já tem um branco e já tem um tom bem clarinho de vermelho. Se você quiser um pouco mais forte, põe um pouco mais, né? Sim, aí vai recortando o excesso e vai deslizando a massa, ó, com a própria mão. Se tiver meio ressecada, você pode pegar e passar água para sovar, ó. Certo. Eu espero secar esse processo para ficar mais prático, ó. Tá, Vocês isso podem aí já ver. é a massa. Você precisa esperar um tempo para secar, não? Ah, eu espero uns uma meia hora para dar uma ressecada para Meia segurada hora, tá bom. no vidrinho de esmalte. Certo. Então a gente reserva, deixa uma parte secar. Tá bom. A gente vai pegar o marrom. E a base sempre a gente vai fazer para sovar o biscuit, a gente pega uma parte, a gente vai sovar e sempre fazer uma bolinha. A base da modelagem. Uma bolinha, faz uma coxinha e a gente vai fazer o bracinho do José. E vai abrindo, ó. A manguinha dele. Com a Faz cor quanto tempo marrom. você trabalha com biscuit? Já tem uns 3 anos. Mas de uns 10 anos atrás eu comecei a fazer o biscuit. Depois eu parei porque não tinha essa variedade de massa para poder comprar. Eu fazia a massa caseira, que a base é de maisena, de amido de milho e cola branca. Faz A massa é muito boa, né? muito. Aí você pega um pedaço da cor bege e faz a mãozinha, ó, sempre a base. E você sempre encaixa aqui, ó. Ai, Fez. Dá uma modelada sempre com a esteca. E você vai colar aqui, ó. Às vezes a massa, já como é a base de cola, você não precisa colar. passar a cola. Às vezes você precisa. Aí você faz todo o formato do bracinho. Então aqui vai sempre reservar. Para fazer o pezinho, sempre uma bolinha. Dá uma achatada. E faz os dedinhos. Bolinha, bolinha. E vai diminuindo o tamanho dela. Um bonequinho desses, quanto que tá mais ou menos no mercado? O preço dele, aí eu vendo a R$30 a R$50, dependendo dos detalhes. Quanto mais informação tiver no biscuit e mais leva mais tempo, aumenta o preço. Olha, gente, tá vendo? Porque eu acho que para calcular um preço de um material, né, Lisiane, tem que se pensar na mão de obra, tem que se pensar no tempo que a pessoa ficou ali, né? O trabalho do artesão, ele precisa ser um trabalho valorizado, né? Não tenho dúvidas. É Aí um você- trabalho muito delicado. Você encaixou os dedinhos e pega uma base. Fiz uma cobrinha. Já tá meio Vai pôr a sandalinha do José. do José. Aí coloca, faz uma bolinha e você achata. Gente, é um mais bonitinho do que o outro e é um material durável, né? 100% durável, fica ali, é uma graça. os Sim, biscoitos, aí eu né? coloquei na parte de baixo, você recorta e vai encaixar a sandalinha. A sandalinha tá toda encaixada aqui, ó.
Você, Vem cá, Lisiane, pra você ver a perfeição que ele faz, os dedinhos. você já encaixa no José. Aí você vai abrir a massa. Não é? Muito. E ele faz assim numa rapidez, mas para quem está em casa, que já trabalha com biscuit, né, já tem assim, já tem a ideia, né, já está conseguindo pegar as dicas. Também quem não trabalha, já percebe que é uma coisa possível de se fazer. A gente está também dando uma ideia, Sim. né, para quem está em casa. Cortei o círculo, encaixa aqui. Para começar a fazer o mantinho dele. E uma bolinha para fazer a base da cabeça. Ó. Tudo na base da bolinha. A cabeça, o que eu fiz? Eu dei uma parte adiantada, cada um faz o seu processo já tem uma habilidade. Certo. Eu cobri a bolinha de 25 milímetros com a cor bege. Certo. Encaixei uma parte do bege na frente e fui modelando com o pincel emborrachado a ponta dele, ó. Toda a parte da esteca, ó. Encaixa. Tá dando para pegar o detalhe? Dá? Tá dando para pegar? Você vai um pouquinho mais para perto ali para ele pegar. Esse detalhe é bem Sim. importante para quem tá em casa. Tá aqui. Aí eu pego uma esteca, Isso. cada um tem seu material adequado. Encaixa. Ele tá fazendo o encaixe da cabeça. E vai fazendo boneco todo o do processo, ó. É uma terapia também, né, Lisiane? Sim. Para quem tá na fase da aposentadoria. Muitas vezes eles se identificam muito com o artesanato nessa fase. Diversos tipos de artesanato. Nessa fase da aposentadoria, torna-se uma atividade extremamente prazerosa para os aposentados. E pode ser uma renda extra, né? Com A minha certeza. mãe é um exemplo, É? que se identificou com o artesanato depois de aposentada. Pois é, tá aí uma ótima dica. Sim, aí eu peguei um pedaço de massa e sempre eu vou sovando, ó. E sempre a base da água. E eu faço a testa do personagem que eu tô fazendo naquele momento, ó. Sempre. E eu pego sempre o pincel e eu vou sovando. Vou passando para alisando a massa. Depois de seca, ainda falta o narizinho que você encaixa. Faz uma bolinha. Uma bolinha, sempre na base da bolinha. Eles são super simpáticos, os narizinhos deles. Sim. Aí uma coxinha e coloca as orelhinhas, ó. E faz um furinho para fazer a orelhinha. Aí você já É encaixa. importante secar cada parte para depois colar? Sim, fica mais prático porque o peso da massa começa a cair e fica meio tortinho. Tá. E espera a parte da secagem. Um palito de algodão eu cubro de massa e ele já fica todo coberto, ó. Eu tingi o marrom com preto. E já aproveito, já encaixo a mãozinha, tá? Gente, vamos mostrar os materiais prontos aqui. Olha, um mais lindo do que o outro. Né? Tem os santos, tem todos os santos. Tem o Anjo Rafael, tem Santa Terezinha. Olha, gente, olha esse São João Paulo II. Não, esse aqui tem que mostrar. Olha que coisa mais linda, gente. Os detalhes. Lembrando para você que está em casa, é um trabalho bem valorizado e vende muito bem, não vende? Sim, vende bem. Vende muito bem, né? E a parte do cabelinho você só coloca aqui, ó. Tem até ruguinha, gente, São João Paulo II. Você já coloca o cabelinho. O segredo marca. está nos detalhes? Está nos detalhes. Sempre o detalhe, coloca o cabelinho e sempre pressiona com as estequinhas. E a barba você coloca e sempre marcando com a estequinha. O manto eu cortei, abri a massa, cortei e tirei uma parte. Então você já vai, coloca o manto aqui. Esse processo. A tinta para pintar os olhinhos, eu sempre usei a base primeiro, tinta branca. E depois eu vim com preto para cobrir toda a parte do olhinho. Vamos mostrar o José pronto. Tem o José prontinho lá. E você vai fazer, essa é Nossa Senhora. A Nossa Senhora, também o mesmo processo, pinta, só que o cabelo é diferente. O cabelo eu faço mais esticadinho, faz toda a marcação do cabelo e faz o recorte, ó. Gente, eu vou mostrar o José pronto. Olha aqui, o José pronto, como fica lindo, gente. Olha a riqueza de detalhes. Lembrando que todo artesão, né, todo mundo que trabalha com arte sabe que o segredo está nos detalhes, então tem que ter paciência. Você que quer começar, né, alguma coisa assim,
né? A paciência também é uma virtude que vem também do exercício. Você está em casa e diz assim, eu não tenho muita paciência, vai exercitando, porque como toda virtude é preciso exercício, né? Diário, sem dúvida. Não é verdade? Sim. Aí o processo é sempre fazer toda aquela estequinha, fazer toda a parte do cabelo. E a posição das mãos dos Reis Magos é diferente, então você tenta sempre fazer essa parte. E sempre sovando a massa. Muito obrigada. Por nada. Parabéns pelo trabalho, pelo dom. Obrigado. Obrigada mesmo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Lisiane, pela presença. Obrigada pelas dicas. Uma alegria estar aqui. Obrigada a você que esteve juntinho conosco desde o início. A gente vai entrar agora ao vivo no nosso Instagram para terminar as explicações da transição das regras da aposentadoria com o especialista Cláudio, que está ali respondendo as perguntas do nosso Instagram. Obrigada a você que esteve juntinho. Amanhã é quinta-feira de adoração e a gente volta na sexta-feira. Deus abençoe você. Um beijo no seu coração. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.